Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do projeto Estude em Casa, um projeto do Governo do Estado, trabalhando sempre com material do Mais Pike. E na atividade 4 de hoje, trabalharemos a habilidade de identificar o tema ou assunto de um texto. Você já deve ter percebido ao longo de nossos estudos, para compreender um texto precisamos ir além da tradução das palavras que o compõem, pois a interpretação correta depende também de informações que não estão explícitas no texto. Um dos fatores mais importantes que contribui para a construção do sentido do texto é a identificação do tema sobre o qual ele trata. Identificar o tema é dar o primeiro passo para interpretarmos os textos de forma satisfatória. Podemos definir tema como aquilo sobre o que falamos em nossa comunicação por meio dos textos, ou seja, é aquilo que motivou a produção de um texto escrito ou oral. O tema pode estar explícito no texto, às vezes já conseguimos identificá-lo através do título, mas nem sempre é assim. Em muitos textos, o tema está implícito, ou seja, está nas entrelinhas, e nesse caso, exige que o leitor faça uma leitura mais atenta para identificá-lo. Observe a questão a seguir e entenda como podemos descobrir o tema de um texto. Minha viagem à Turquia, presente que me dei para festejar meu aniversário, foi um dos mais lindos e sensíveis momentos que tive. A Turquia é um país complexo, encruzilhada de inúmeras culturas, e essa foi minha iniciação no Oriente Médio. Cheguei a Istambul com neve e a paisagem da cidade fica ainda mais delicada, com suas mesquitas e igrejas bizantinas enfeitadas de neve. Viajar para a Turquia é conhecer um país com paisagens belíssimas, regiões bem diferentes entre si, muita história e um povo afável. A cidade que hoje se chama Istambul já foi Constantinopla e antes Bizâncio, fundada pelos gregos, pertenceu ao Império Romano, foi conquistada pelos otomanos e depois islamizada. Fiquei encantada com a beleza local e a cidade já me chama para uma próxima viagem e novas emoções. A lamparina comprada num passeio pelas ruas de Istambul vai trazer meus próximos desejos. Após a leitura atenta do texto, vamos então observar a questão proposta. O tema principal abordado no texto. Letra A. São as impressões da autora quanto à viagem à Turquia. Letra B. São as informações históricas sobre as cidades da Turquia. Letra C. São os motivos que levaram a autora à Turquia. Letra D. São as informações sobre o tempo e o clima na Turquia. Vamos então entender. O mais importante é que você leia sempre o texto com bastante atenção. Em seguida, leia o comando da questão e observe o que ela pede. Nesse caso, a questão pede que você indique o tema do texto, ou seja, identifique a informação mais importante que é abordada no texto. Nesse caso específico, o tema não está claro, pois a autora não o expressa diretamente. Nesse texto, o tema está implícito e o leitor precisa compreender o que motivou a autora a produzir o texto. Nesse caso, é necessário que você faça uma inferência, ou seja, descubra a informação que está sendo solicitada, observando o contexto total abordado no texto. Vamos agora analisar as alternativas. Não esqueça de observar se a informação que a alternativa apresenta está de acordo com o que a questão solicita. Ao fazer essa verificação, você perceberá que a alternativa A está correta, pois apresenta a inferência de que o principal assunto abordado no texto são as impressões de viagem da autora. Ou seja, o texto foi escrito para expressar o que ela percebeu e sentiu ao conhecer a Turquia. A alternativa B está incorreta, porque apresenta uma informação que, embora esteja contida no texto, não constitui o tema central. A alternativa C não está correta, pois apresenta uma informação que é apenas citada no texto e depois não é mais explorada. A alternativa D não está correta, pois apresenta informações secundárias do texto que não são o tema principal. Muito bem, agora é a sua vez. Resolva as questões a seguir e exercite a sua habilidade de identificar o tema ou assunto de um texto. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.